Estamos lendo o livro de Lucas, estamos no capítulo 23. Vamos juntos? Lendo na Bíblia? Eu só estou falando em referência bíblica de capítulo 23, para que você se localize onde nós estamos lendo e leia a Escritura comigo. Mas não se prenda a capítulo nem versículo, porque os capítulos e versículos formam links na Bíblia, que são os grandes responsáveis por todo esse engano que está aí hoje no sistema religioso. Eles usam links da Bíblia em capítulos e versículos para nos dar um passeio pela Bíblia e nos iludir, nos contar uma mentira. Então vamos ler como Jesus lia, o nosso Salvador Yoshua, lia lá no templo, linearmente. Vamos capítulo 23, verso 1, só por referência, mas não vamos nos prender a capítulo nem versículo. É só para poder desembaralhar a linha que está sob o chão, não há outro método a não ser esse aqui contigo agora. Tá certo, amado? Mas eu creio no Criador que muito em breve nós ficaremos livres da Bíblia para lermos a Escritura de forma bem objetiva, sem ter esses percalços de desembolar a linha de pipa que está sob nossos pés no chão. E levantando-se toda a multidão deles, do sistema religioso é eles, não é nós. Presta atenção. Lucas, que escreveu essa passagem, ele faz parte do grupo A ou do grupo B? O grupo A é o grupo dos que servem. O grupo B é o grupo dos que manipulam. Lucas faz parte do grupo A, os que servem. Por isso ele diz, na sua narrativa, e levantando-se toda a multidão deles, do sistema religioso. Se você ainda participa desse sistema religioso, pense 20 vezes, meu amado. Pense 50, pense 100, mas pense. Não deixem continuar te alienando. E começaram... E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Eles, o sistema religioso dos sacerdotes, que prenderam o Salvador lá no Getsêmani, que estavam juntos os capitães do templo, os principais dos sacerdotes e os presbíteros, lá escrito ancião para disfarçar, e levaram para a casa do sumo sacerdote, e fizeram lá um concílio. E lá mesmo cortaram ele, o rosto dele, feriram ele e blasfemaram dele. Esse mesmo sistema religioso agora leva ele até Pilatos. E quer saber mais? Não surgiu ninguém maior do que o Salvador depois desse acontecimento para exterminar aquele sistema religioso. Pergunta. Então aquele sistema religioso ao longo de 2000 anos de história foi exterminado quando? Resposta. Nunca. Você pode não querer aceitar isso, mas essa é a verdade. Ou se eles forem exterminados, me mostra o ano que eles foram e quem exterminou eles. Se eles não forem exterminados, amados, onde é que eles estão? Transvestidos de cordeiros, mas estão aí. Ou será que eu estou enganado? E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Messias, o Rei. Aqui está Cristo. E Pilatos perguntou-lhe dizendo, tu és o Rei dos judeus? Ele respondeu e disse-lhe, tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e também a multidão, não acho culpa alguma neste homem. Pilatos, quando lavou as mãos, naquele gesto mundialmente conhecido através dos filmes e de muitos outros filmes, que é lembrado esse gesto de lavar as mãos, que virou sinônimo de não querer entrar naquele assunto. Quando ele faz isso, é para dar uma resposta para quem? Para o sistema religioso, que havia preso o Salvador lá no Getsêmani, com os capitães do templo, com os presbíteros do templo, com os principais sacerdotes. Haviam levado para a casa do sacerdote, haviam formado um concílio, um julgamento falso, e havia agora pego esse homem e levado para o sistema administrativo político da época, que era Roma. E o diretor do sistema administrativo político da época lavou as mãos e se virou para o próprio líder do sistema religioso e disse, olha,
Você pode achar culpa nesse homem, porque você participa de um sistema religioso que está sendo prejudicado por ele. Mas eu não vejo culpa nenhuma nele. Roma não vê culpa neste homem. Amado, algum dia no sistema religioso alguém falou isso para você quando lê essa passagem? Pelo menos deixou você raciocinar para você chegar a essa conclusão? Ou te entupiu de um monte de palavras para você, quando lê isso ou passar por isso, não perceber que é o sistema religioso quem matou o Salvador, quem entregou ele para as autoridades da época política, para os policiais da época, para a justiça pública da época? Você não percebeu isso até hoje, meu amado? Fizeram sérias acusações. Achamos estes pervertendo a nossa nação. Fizeram acusações do Salvador infundadas, dizendo que ele estava indo contra a nação, indo contra César. Pelo contrário, ele mandou dar o dinheiro para César. O que ele disse foi para não dar dinheiro para o sistema religioso. Por isso eles inverteram as coisas. Você sabe muito bem. Ele pegou um dinheiro na presença do sistema religioso que queria pegar ele e disse: de quem é a esfinge? É de César. De quem é a inscrição? É de César. Então o dinheiro é do César, dá para ele. Agora, para Deus, vocês não fiquem pedindo dinheiro. Peço que é de Deus. Agora, na hora de entregar ele para o sistema de César, eles inverteram. E disseram que ele falou para não dar tributo para César. Ele defendeu que deve dar o tributo é para César. É justamente o contrário. O que esse sistema religioso da época fazia é exatamente o que o sistema religioso de hoje faz. Coloca as coisas ao contrário. Eles não estão pedindo dinheiro até hoje no templo, é o contrário. Jesus mandou não dar. Jesus mandou dar para César o que é de César. E disse Pilatos ao sistema religioso, o chefe mor, o líder religioso, no caso o principal dos sacerdotes, e também a multidão que acompanhava ele: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais. Eles quem? Os líderes religiosos, inflamando a população para ir contra o Salvador. Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Hoje quem ensina essa verdade, eles acusam da mesma coisa. O sistema religioso de hoje, através da sua mídia, acusa da mesma coisa. De causar rebuliço entre o povo ensinando coisas erradas. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, quem também naqueles dias estava em Jerusalém. Olha, a situação é a seguinte: eu sou Pilatos, eu sou um homem que governo toda aqui a região, e o que ocorreu com vocês diz respeito a esse homem. Esse homem é dessa região. E nessa região nós temos Herodes para ver esses problemas. Porque Herodes não é como eu, Romano. Herodes é um de vocês. Então, vão para Herodes e vê lá o que faz, que eu não quero saber. Eu estou lavando as minhas mãos. Foi isso que Pilatos falou. Pilatos, na verdade, apenas lavou as mãos. Ele não se meteu na questão até então. E mandou resolver com Herodes, que era judeu. Herodes, aquele mesmo aniversariante da Bíblia, da Escritura, que ganhou um belo presente. Um belo presente que o criador daquele presente de aniversário de Herodes havia dito: olha, não há entre nascido de mulher tão grande. Salomão é um bicho. Tão grande como João o Batista. Salomão jogava para os dois lados. Era igual Illuminati. Patrocinava os dois lados, Baal e o nosso Criador eterno. Uma hora é o Criador, outra hora é Baal. Vamos lá, 2 altares para Baal, um para o Criador. Mais 2 altares aí para Baal. Agora nos Montes Altos. Agora vamos escrever 2 livros aqui para o Salvador, para o Criador, vamos escrever 10 aqui para Baal. 10 livros de bruxaria. Salomão jogando dos dois lados, está na Escritura. Me chama de herege, mas eu te mostro aqui escrito. Não pode falar contra Salomão. Se você falar qualquer coisa negativa de Salomão, acabou. Porque Salomão é um dos alicerces desses caras. Porque era próspero.
E eles pregam a prosperidade. Então você não pode falar de ninguém que era próspero. Se você falar, você é herege, é digno de réu de morte. E Herodes, quando viu o nosso Salvador, alegrou-se muito, porque há muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E você vê, né? Quando os magos estiveram com Herodes, Herodes disse: olha, vê onde nasceu o menino, e me fala para que eu também vá e o adore. E no mesmo momento, mandou matar todas as crianças, de 2 anos para baixo, para que não houvesse dúvidas de que esse mesmo homem estivesse morto. Agora, esses líderes religiosos da época eram muito burros, né, rapaz? Por que não levou logo para Herodes? Chega a ser cômico. Por que esses homens religiosos da época não levou logo para Herodes? Levou lá para Pilatos. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito. E interrogava-o com muitas palavras, mas o Salvador nada o respondia. E estavam os principais dos sacerdotes o acusando com grande veemência. Amado, para e olha esse texto nesse pedaço pequenininho. E estavam os principais dos sacerdotes, o sistema religioso, os principais líderes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Quem são os acusadores do Salvador? São pessoas comuns da sociedade? É o sistema político-administrativo? Não. É o sistema religioso, dos líderes religiosos, da época do Salvador. Mas cadê esses caras? Alguém destruiu eles? Não, eles destruíram o Salvador. Mas ao longo de 2000 anos para cá, alguma coisa deve ter acontecido. Esses caras não estão mais aí. Eles evaporaram. Eles viraram neblina e sumiram no ar. Será? Será que não são eles mesmos que estão aí? Depois de Constantino, transvestidos de lobo em pele de cordeiro? Não são estes os seguidores de Constantino que estão aí até hoje? E Herodes, 23:11, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviar a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dandas andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: você vê, até então, as coisas não vão muito bem entre Roma e a região, porque de um lado, Herodes Agripa, que era um dos chefes na região, ele era o tetrarca, porque governava 4 cidades. Em nome dos romanos, mas ele sendo judeu. E devia ter algumas divergências lá com o Pilatos. Mas nessa hora que Herodes viu que o poder estava acima dele para decidir a vida ou morte do Salvador, normalmente tentou reconciliação com Pilatos. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna da morte deste homem. Então, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Barrabás havia matado alguém. Salvador estava morrendo para dar vida a muitos.
E falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar ao Salvador. E Pilatos mais uma vez insistiu, querendo salvar o Salvador. Deixar o Salvador livre disso. Amados, eu não estou aqui dizendo que está de ponta cabeça e que ele deveria ser solto e não deveria pagar o preço. Eu jamais falei isso. Estava escrito: o homem de Deus vai, mas maldito aquele por qual for transpisado o sangue do Salvador. Melhor seria-lhe se nunca houvera nascido. É assim que está escrito. É de mister que isso aconteça, mas maldito daquele que fizer isso acontecer. Quem fez isso acontecer? O sistema religioso. O mesmo que Paulo largou ao se converter ao Criador. O mesmo que o irmão Rubens largou para trás ao se converter ao Salvador. E o mesmo que quem reconhece esse sistema religioso, quem olha nos seus olhos e vê a mesma vermelhidão de sangue derramado, que vê nos seus dentes, dentes de vampiro sugando tudo dos outros, dinheiro principalmente. O mesmo que vê a sombra que se esconde por trás dessas ovelhas, que são lobos devoradores, deveriam fazer imediatamente. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Eles, quem são esses eles? Lucas jamais ousaria em dizer nós, porque Lucas nunca fez parte desse grupo. Mas tem esse grupo, o grupo B. Eles, o sistema religioso, é deles que Lucas está falando. Ou não foram eles que foram, como lemos mais atrás, ao monte buscar o Salvador? Não foram eles que pagaram as 30 moedas a Judas? Não foram eles que furaram o rosto do Salvador com a espada? Não foram eles que blasfemaram do Salvador na casa do sumo sacerdote? Não foram eles que levaram o Salvador até Pilatos e foi remetido até Herodes? E ainda diziam muitas coisas com veemência contra ele a Herodes. E Herodes, vendo que não podia crucificá-lo, mandou de novo para Pilatos. E Pilatos ainda insistiu que não o crucificaria, mas eles insistiam: tem que crucificar. Quem são eles que Lucas fala? Não seria do grupo que você pertence ainda hoje? Você não estaria hoje ainda no meio deles? Analisa, meu amado. Presta atenção. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal faz este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltarei. Mas eles estavam com grandes gritos, agora tem que gritar mais alto, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Olha a cena, meu amado. Eu vou parar já esse vídeo. Mas olha a cena. Os sacerdotes estão perdendo, porque aquele homem que decide, o Pilatos, está dizendo que vai apenas dar uma surra e soltar. E está insistindo com isso. E agora o sistema religioso tem que gritar mais alto. E os principais sacerdotes têm que redobrar o volume do grito para ganhar no grito de Pilatos e crucificar o Salvador. Eles não querem outra coisa a não ser a morte do Salvador a todo custo. O sistema religioso não quer outra coisa a não ser ver o Filho do Homem morto. Olha que cena. Mas nunca na história do tempo em que você está enfiado nessa podridão do sistema religioso, eles nunca te mostraram isso. Nunca.